Bom, pessoal, vamos para mais uma aula acerca dos crimes hediondos e equiparados. De acordo com o que está previsto na Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072/90, e suas alterações do pacote anticrime. Nós finalizamos a aula anterior com essa pergunta: existe algum crime hediondo que não esteja previsto no Código Penal? Existe sim, ok? E quem nos traz esses crimes que estão previstos em outras legislações penais especiais é o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072/90, Lei dos Crimes Hediondos. Parágrafo único diz: consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Então, mais uma vez aqui eu ressalto que deve ter cuidado, porque tanto eles na modalidade tentada quanto consumadas também são considerados crimes hediondos, certo? Não equiparados. Estamos falando de crimes hediondos, tá? Os equiparados eu vou falar sobre eles já já. Então, também são considerados hediondos. Inciso 1, o crime de genocídio, tá? Previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei de Genocídio. Isso foi incluído com essa redação também pelo pacote anticrime, certo? Então, com o pacote anticrime, né, o que é que nós temos com essa redação dada pelo pacote anticrime nesse inciso 1? É hediondo o crime de genocídio que está previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei de Genocídio Tentado ou Consumado, certo? Então, quando agora o pacote anticrime trouxe essa redação que se refere expressamente aos artigos 1º, 2º e 3º da Lei de Genocídio, a Lei dos Crimes Hediondos rotula como hediondo não apenas o crime de genocídio propriamente dito, que é o que está previsto no artigo 1º da Lei de Genocídio, mas também ele considera expressamente como hediondos os delitos de associação para fins de genocídio, que está no artigo 2º da Lei de Genocídio, como o crime de incitação ao genocídio, que está no artigo 3º da Lei de Genocídio, certo? Então, cuidado com isso, não só o crime de genocídio propriamente dito, tá? Outra coisa, você analisando o artigo 2º, né, que fala do crime de associação para a prática de genocídio, o artigo 2º da Lei de Genocídio e o artigo 8º da Lei dos Crimes Hediondos, o que você deve prestar atenção? É que agora nós aplicamos a pena combinada no artigo 8º da Lei dos Crimes Hediondos. Essa pena aqui, ó, de 3 a 6 anos de reclusão. Por quê? Porque nós temos uma forma de associação para a prática de crime hediondo. Não é uma associação para a prática de genocídio? Genocídio não é crime hediondo? O artigo 8º prevê uma pena específica, prevê uma pena de 3 a 6 anos quando a associação criminosa é voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados, né? O inciso 2, 3 e 4 se referem à questão do comércio, do porte ou posse ilegal de arma, né, de fogo, e o comércio ilegal de armas de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, tá? Inciso 2 fala do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, tá? De uso proibido. Esse dispositivo, né, faz referência expressa ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, né? Ele se refere, porém, ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, né? Quando, na verdade, por força do próprio pacote anticrime, essas condutas do artigo 16 foram deslocadas para o parágrafo 2º desse mesmo artigo 16, certo? Então, como é que a gente deve interpretar agora? Devemos interpretar como hediondo o quê? O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, porque agora ele está previsto no artigo 16, parágrafo 2º. Então, nós devemos interpretar dessa forma, tá? Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no parágrafo 2º do artigo 16, porque é no parágrafo 2º que fala, né, das armas de fogo de uso proibido, tá? Outra coisa importante é que a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
que é o que está previsto no caput do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, bem como as condutas equiparadas que estão lá no parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, desde que atinentes a artefatos dessa natureza, ou seja, de uso restrito, não são mais considerados hediondos, né? Então, nesse ponto, o pacote anticrime funcionou como uma novatio legis in melius, né? O legislador meio que talvez não tenha se atentado para isso que estava fazendo, né? Porque esse novo regramento vai o quê? Retroagir em benefício das pessoas que foram condenadas pelo porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, que antes era considerado foi considerado hediondo, né? Mas agora não é mais, tá? Novatio legis in melius, então, de uso restrito não é mais hediondo, retroage para beneficiar. Se qualquer uma das condutas descritas no caput e no parágrafo 1º do artigo 16 envolverem arma de fogo de uso proibido, que é o que está no parágrafo 2º, então essa conduta delituosa vai ser considerada hedionda, né, como já era, aliás, antes da vigência do pacote anticrime. O parágrafo 2º do artigo 16, diferente do caput e do parágrafo 1º do Estatuto do Desarmamento, que lá eles abrangem não somente a arma de fogo, mas de uso restrito, né? Mas também os acessórios e as munições. O parágrafo 2º não faz isso. O parágrafo 2º menciona explicitamente apenas as armas de fogo de uso proibido, certo? Então, aqui também o pacote anticrime, na redação que ele trouxe para esse inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, ele é explícito ao se referir apenas à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Ele não faz nenhuma referência aos demais artefatos, acessórios e munição, né? Então, alguns doutrinadores vêm entendendo que se for um porte, o crime de posse ou porte de munição de uso proibido, não deve ser considerado hediondo. Eles entendem que seria uma analogia e malam partem, ok? Mas ainda é muito divergente isso na doutrina. Então, hoje, alguns entendem que se a pessoa estiver portando acessório ou munição de uso proibido, também é hediondo. Outros entendem que não, porque a lei dos crimes hediondos só se refere à arma de fogo, não fala dos seus acessórios, certo? O que mais? Inciso 3 fala que também é hediondo o crime de comércio ilegal de armas de fogo previsto no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, né? Então, o que a gente tem aqui? Para fins de crimes e o parágrafo, perdão, o inciso 4, já lendo também, o inciso 4 se refere ao crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição previsto no artigo 18, ok? Do Estatuto do Desarmamento. Então, nós temos o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, que está previsto, nós temos um que está previsto no artigo 17, e nós temos o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição previsto no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento, certo? Agora, todas as figuras, tanto do artigo 17 quanto do artigo 18, são consideradas hediondos, certo? O comércio ilegal de arma de fogo, que está previsto no artigo 17, e o tráfico internacional de arma de fogo, que está descrito no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento, são consideradas hediondas, não apenas as condutas que estão previstas no caput desse dispositivo, mas também as equiparáveis, certo? Por quê? Porque o legislador aqui no pacote anticrime, ele faz referência ao crime de comércio de arma de fogo e o delito de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, tá? Porque é o nome iuris dessas condutas dos artigos 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento, certo? Então, todas as condutas que estão previstas, não só as do caput, todas as condutas do artigo 17 e do artigo 18 são considerados crimes hediondos. O que mais? Crime de associação, de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.
O crime de organização criminosa, nós ainda iremos estudar essa lei específica sobre organização criminosa, mas já antecipando para vocês algumas informações. O crime de organização criminosa está previsto no artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013, que fala: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa e prevê lá uma pena de 3 a 8 anos e multa, tá? O pacote anticrime transformou esse crime em hediondo, desde que essa organização criminosa seja direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado, né? Então, se a gente tem uma associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, seja direta, seja indiretamente, uma vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais consideradas hediondas ou equiparadas, como, por exemplo, o furto qualificado pelo emprego de explosivo, né? Cujas penas máximas superiores a 4 anos, né? Ou que seja um crime de caráter transnacional, nós vamos ter, então, 2 crimes hediondos, não apenas o de organização criminosa, né? Mas também o crime que estiver sendo praticado pela organização criminosa, né? Por exemplo, o furto com emprego de explosivo, certo? Então, nós temos outras formas. O pacote anticrime ele não trouxe apenas o crime de organização criminosa para a categoria de crime hediondo, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, né? Ele trouxe outras formas de associação, por exemplo, a associação criminosa do 288, do Código Penal, a constituição de milícia privada do 288-A, né, não devem ser rotuladas como hediondas, ainda que direcionadas à prática de crime hediondo ou equiparado, certo? Porque senão a gente tem uma violação do princípio da legalidade. Outra associação que vai ser considerada, né, como crime hediondo é a associação para a prática de genocídio, como eu já falei para vocês, é considerada hediondo por força da própria lei de crimes hediondos, certo? Nós vamos ter depois uma aula específica sobre a lei de organizações criminosas e lá eu vou trabalhar com vocês essas diferenças entre o crime de organização criminosa e o crime que é previsto na lei de organizações criminosas, que eu já mencionei qual é, e o crime de associação criminosa que está previsto no Código Penal, trabalhar as penas e trabalhar cada um deles, qual que é hediondo e qual que não é, certo? Vamos ter uma aula ainda específica sobre isso, vamos conversar ainda mais sobre isso. Nós temos também alguns crimes que são equiparados aos hediondos. Professora, qual a diferença entre os crimes hediondos e os equiparados a hediondos? Apenas a nomenclatura. Porque as consequências são exatamente as mesmas, né? Essas consequências que nós iremos estudar nas aulas seguintes. Todas as consequências são as mesmas, só muda que alguns são chamados de hediondos, propriamente ditos, outros são considerados equiparados a hediondos, que a própria Constituição diz que são equiparados, e a Lei 8.072/90, no artigo 2º dela, também coloca que as mesmas consequências, né, jurídicas, para todas as pessoas que pratiquem ou crimes hediondos ou crimes equiparados a hediondos, certo? Então, aqui são 3, o TTT, né? Tortura, tráfico de drogas e o terrorismo, né? A tortura, ela é um crime que está previsto em uma lei específica, né? Da lei de tortura. O tráfico ilícito de entorpecentes está previsto na lei 11.343 de 2006, que é uma lei que nós iremos estudar nesse semestre, certo? Quando terminarmos crimes hediondos, nós vamos estudar a lei de drogas. E outro que também, aí nós vamos ver, no estudo da lei de drogas, nós vamos ver bem direitinho quais são, dos crimes de tráfico, os que são considerados crimes hediondos, os que são considerados equiparados a hediondos, né? E o crime de terrorismo, né, está previsto lá no artigo 2º caput da Lei 13.260 de 2016, né?
que também nós podemos, caso vocês entendam, caso vocês querem, aí vocês deixem aí nos comentários, falem comigo, se vocês quiserem também, nós podemos ter uma videoaula a respeito dessa lei, que é relativamente recente, né, de 2016. Tá certo, pessoal? Então é isso, não deixem de ler uma doutrina atualizada a respeito dessa matéria.